conversar aqui, minha galera. Vamos lá, vamos já começar essa noite, porque a gente tem coisa a dar com pau aqui para falar hoje. Ruivinha das boa noite, notícias boa noite, muito obrigada. Um beijo, gente. Praticamente a Marina Rui Barbosa do Shopee, né? Bom, vamos lá. Aqui eu quero trazer para vocês. Quem ainda cai no delírio de Flávio sobre faixa dada por pai preso, coluna expõe o desespero do senador Flávio, que prega o desapego ao poder enquanto luta para mantê-lo, como já a velha teoria da perseguição. No programa do Noblar, a análise política examina o mais recente vídeo de vitimização do Flávio Bolsonaro, que foi aquele falando da visita do pai ontem, né? No vídeo de forte apelo religioso, Flávio ataca Lula, chamando de produto vencido, apela a Deus, diz apego zero ao poder da família e chega a cravar que o próprio pai, mesmo preso, colocará a faixa presidencial nele em janeiro do ano que vem. Lembrando, gente, que se realmente eles não tivessem apego ao poder, o candidato da direita seria o Tarcísio. A gente nunca pode esquecer disso. Mas nossa, mas aí ele foi lá na casa do pai, na casa do filho, do Espírito Santo. Gente, eles querem que o nome Bolsonaro continue na política. O candidato do próprio Valdemar da Costa Neto era o Tarcísio de Freitas. Era o Tarcísio de Freitas. Tanto era o candidato do bolsonarismo, tá? Porque não da extrema-direita que tem essas coisas aí, esses Exu sem luz, o Zema, o Caiado, esses caras que a gente vê por aí, que aí eles se consideram também a direita moderada, patifaria total, aí esse centro que a gente sabe que de centro não tem absolutamente nada, que eles querem se pegar aí na rabeira do bolsonarismo, daqueles que não estão mais nem aí para o Flávio Bolsonaro, por conta de tudo que ele fez, é isso que eles querem, né? O Zema, o Caiado, é o que eles querem, pegar essa rebarba para eles. Mas, porém, todavia, contudo, entretanto, é importante dizer de que a família queria sim dar continuidade ao seu nome. Michele Bolsonaro disse que não sabia que o marido iria nomear o Flávio para ser o seu sucessor na candidatura. Então, não me venham com chorumelas. Não me venham com chorumelas de dizer que é um desapego ao poder. Não houve, não haverá e nunca houve e nada disso. E nenhuma conversa dessa. Entendeu? Gente, vamos lá, que eu vou colocar agora, atualizando a nossa meta para 96 reais, mais 2 membros. Vamos continuar aqui lendo o nosso artigo. Bom, deixa eu só colocar na tela aqui o meu comentário e vamos lá. Aqui temos a leitura de bastidor, joga por terra a narrativa de perseguição política e destaca que Bolsonaro desfruta de uma prisão domiciliar benevolente por motivos de saúde, mas sabota o próprio regime ao insistir em burlar as restrições de comunicação para incitar sua base contra o STF e as instituições. Aí eu fico pensando, será que isso é do Bolsonaro ou será que isso é ideia do filho dele? Aí fica o questionamento. Vamos lá. A bancada avalia que se Bolsonaro tivesse apenas aceitado a derrota eleitoral em 2022 sem atentar contra a democracia e tentar um golpe de Estado, seria hoje o candidato absoluto favorito das urnas diante do forte antipetismo no país. Em vez disso, o ex-presidente amarga uma condenação e o filho, que era apenas a sombra dos votos do pai, sem possuir ideias próprias ou liderança real, recorre a recursos sujos, teatralização internacional, com pedidos de súplica a Trump e narrativas golpistas para manter a militância aquecida no ambiente digital. Olha lá, ó. Olha que maravilhosa essa charge. Olha, sensacional, né? É bem isso mesmo. Mas eu acho que o que a gente tem que entender dessa história toda, a gente já sabe que o que eles vão fazer? Eles vão dizer que não era bem isso, eles vão dizer que é perseguição do Moraes, eles vão dizer
que o Alexandre de Moraes está cometendo um atentado aos direitos humanos, mantendo Bolsonaro preso. Olha que loucura! Temos um condenado preso. O pessoal não está acostumado, né? A ter um condenado preso nesse país. O pessoal não está acostumado. Então, o que a gente pode dizer é o seguinte: eu vou falar um pouquinho sobre a questão da OAB, porque a OAB falou de que as prerrogativas, os direitos prerrogativas do Flávio têm que ser garantidos, tá? O Xandão torturador de prisioneiro, Luan, sabe? Palhaçada. Essa galera não sabe o que é ditadura. Não sabe o que é ditadura. Vocês já viram, eu já trouxe o Adriano Diogo aqui. O Adriano Diogo foi torturado no DOI-CODE e no DOPS, cara. Ele foi torturado nos dois. Essa gente não sabe, essa gente não aguenta uma blitz do Detran, essa gente não aguenta um pente fino da Receita Federal. Porque se tem uma coisa nesse país que funciona, eu tenho certeza que todo mundo aqui no chat vai concordar comigo, é a Receita Federal. Ai! É o leão da Receita quando a gente declara imposto errado. Ah, gente, se você não contar até as moedas, vê se eles não vêm atrás de você. Ah, meu amor. Agora, o que eu achei interessante nessa história aqui da carta, só para a gente ficar todo mundo na mesma página, tá? Eu vou deixar essa charge aqui que tá bonitinha, tá? Tá melhor do que o título. O que é legal da gente conversar, ontem eu disse para vocês que eu estava com a questão de que a OAB tinha feito, enfim, um comentário lá dizendo que o Flávio precisava dessa prerrogativa para ele ser advogado, e foi o que eu comentei com vocês. Eu falei, maravilha. O fato dele ser mantido como advogado e tal, e poder visitar o pai, ok, mas tem que ser nas condições de advogado. O que não implica dizer de que Jair Bolsonaro não cometeu uma falta, porque uma coisa não tem nada a ver com a outra. E aí eu vou colocar aqui, o Reinaldo Azevedo analisou maravilhosamente bem essa carta do AB, falando que eles fizeram ali o cumprimento do trivial, entendeu? Afinal de contas, gente, a OAB, e também eu comentei isso com vocês, eles não vão analisar a prisão do Bolsonaro. Eles vão analisar o direito que o Flávio tem como advogado. A gente sabe que ele não está atuando como elemento principal da causa e que ele poderia ter a visita impedida. Então, beleza. A OAB fala que a prerrogativa dele tem que ser mantida. Tá bom. Então, manda o Bolsonaro de volta para a papuda. Porque o problema... O que a gente precisa entender não é que se comunicar com um preso, se comunicar por cartas, você estaria descumprindo um requisito da prisão. A questão é, para todo mundo aqui lembrar, março, quando o Bolsonaro voltou para a prisão domiciliar, quando ele teve aquela broncopneumonia, que ele estava na papudinha, ele voltou sob a condição de medidas cautelares. E nas medidas cautelares havia ali listado, o Xandão listou de que ele não poderia ter comunicação direta ou indireta por qualquer meio ou por intervenção de terceiro com o mundo exterior. Ou seja, que foi exatamente o que o Flávio fez. Foi exatamente o que o Flávio fez, gente. Entendeu? Então, assim, beleza, o Flávio quer garantir que ele quer visitar o papai dele como advogado? Maravilha, vai visitar na papuda. Vai visitar na papuda. Agora, ele tem que ter as garantias como advogado, não como filho do cliente. E isso que tem que ficar claro no processo. Beleza, você quer, só que a visita de advogado é diferente. Tá? Vocês não vão pensando que a gente fica lá... num presídio, nossa, nós vamos ficar lá, entrar na cela do cliente. Não, até o lugar é diferente. A gente não tem contato com o cliente na cela. A gente não tem contato. Só se a gente tiver cadastrado como visita. Tem um vidro.
Vocês veem aquele em filme americano que tem aquele telefoninho? Aqui tem, mas os telefoninhos nunca funcionam. Aí você tem que ficar se humilhando, tem que ficar assim, oi, está me ouvindo? Aí o preso, tô! Aí tem um vidro grosso, antifurto, como se fala, blindado. E aí você tem que ficar igual um idiota, tentando conversar com o seu cliente. É assim que funciona. Então, beleza. Se ele quer ter os direitos dele como advogado, maravilha. Entendeu? Mas isso não implica dizer de que o Bolsonaro não descumpriu a medida cautelar que baseou o retorno dele para Papudinha, tá? Muito importante dizer isso. Trevosa, você ri, né, Trevosa? Não, gente, os telefoninhos estão sempre quebrados aqui. Vocês não se iludam. Aqueles negócios que vocês veem em presídio de... presídio da Globo. Oi, que o telefoninho sempre funciona. Primeiro que aquele telefoninho ali, cara, a hora que você pega ele, você já fala, putz, 3 variantes do Covid, 4 do Ebola, assim, nunca vi um pano, nunca vi um álcool. Aquele telefoninho, você fala, meu Deus, vou sair daqui pro pronto-socorro. Bom, vamos lá, gente, deixa eu conversar aqui com o César Cruz, companheiros, vamos compartilhar essa foto para o mundo inteiro. Canta comigo é farsa, boa noite. A trevosa perigótica das trevas aqui com a gente. E então, gente, o que nós temos que falar com relação a isso é que teve o descumprimento da medida cautelar. Acabou. Entendeu? Flávio, beleza, Flávio, você quer ir como advogado? Então, maravilha. Como filho, não. Como filho, não. Entendeu? Tá compreendido, meu querido? Então, beijos para vocês. É assim que tem que ser. Entendeu? Ai, palhaçada. Sabe? É um chororô sem fim essa história. Tudo é a prisão do pai, tudo é a prisão do pai. Não tem um projeto de governo. Quando tem é o quê? Derrubar a PL da misoginia. Olha os projetos de governo do PL. Derrubar a PL da misoginia, redução na maioridade penal. É isso. São 6 versões da PL antifacção. O PL só serve para isso. Só serve para atrapalhar as coisas boas que o governo quer fazer. Entendeu? E ficar agora o Alcolumbre, outra coisa também que eu vou falar aqui, que hoje vocês viram que eu já comecei no alborguete. Hoje eu já estou alborgueta aqui, ó. Já tô louca. Meu, o senhor Alcolumbre, ele tá com lobby de empresariado. Viu? Por isso que ele sentou em cima dessas 6 por 1 aí. Só que os caminhoneiros pararam o país para eles poderem votar a MP do frete. Entendeu? Que os caminhoneiros ele não se mete, não, né? É engraçado, todo mundo acha que trabalhador é trouxa. Aí, quando os caminhoneiros pegam e fecham estrada, é por isso que o presidente Lula, ele fala que ele aprendeu a negociar, por isso que ele consegue negociar com o mundo inteiro. Porque o sindicato ensinou ele a negociar de todas as formas possíveis e imagináveis com todos os tipos de pessoas. E é verdade. Porque negociar com... trabalhador negociar com o patrão é realmente a saga do Star Wars. Agora, quando o trabalhador resolve fazer greve, deixar de trabalhar e parar o país, que é o caso dos caminhoneiros, aí, então, veja bem, vamos conversar, que nem o Correios. Veja bem, vamos conversar. Aí depois reclama que o funcionário faz greve, mas o país explora o trabalhador, tem que usar do direito constitucional de fazer greve mesmo, para obter direito trabalhista enquanto ainda tem, né? Enquanto ainda tem. Nossa, esses dias eu tô maluca da cabeça. Flávio andou com 2 matadores de aluguéis, ele anda como se fosse chefe da máfia. Não, cara, pior é assim, ele acha que ele é o Adriano Imperador. Ele acha que tudo bem, entendeu? Só que o Adriano Imperador, ele é jogador de futebol. Ele não é político, entendeu? O dinheiro que ele ganha não é do tráfico, é da bola. É isso que eu fico maluca com o Flávio Bolsonaro. Que ele quer ser malandrão, ele quer andar com os caras, mas aí ele não segura a bronca depois. Entendeu? Ele não segura o tranco. Esse que é o problema dele. Entendeu?
Gente, vamos lá, faltando R$ 96, mais 2 membros aqui para nossa live. Gente, se vocês gostam da hora da alborgueta, eu peço que vocês contribuam no Pix ou no Superchat. Eu quero falar para vocês que ontem eu tive dificuldade para bater meta. Eu preciso ver se o nosso programa, eu consigo começar a encerrar ele um pouquinho mais cedo. Então, eu conto com vocês para que a gente consiga bater a meta no horário. Que o nosso programa pode ter, assim, 2 horas, aquelas 2 horas intensas, entendeu? 2 horas de bastante notícia, bastante conversa aqui, nossa. Então, eu peço que vocês contribuam com aquilo que puderem, porque realmente, gente, eu dependo de vocês para continuar aqui. De verdade, assim, a gente só consegue continuar a fazer o Folha Notícias Noite se nós tivermos o apoio da comunidade, porque nós não temos nenhuma empresa pública e nenhuma empresa privada por trás da Folha TV. Então, literalmente, a gente conta com vocês, tá bom? Com o que vocês puderem. R$2, manda R$2 no Pix e fala pra gente aqui no chat, tá bom? Pode mandar no Pix mesmo, gente. Tem 2 conto no Pix, pode mandar 2 conto. Tem problema, não. Bom, bora. O que eu ia trazer para vocês aqui para a gente já acelerar o processo? Bom, eu já vi aqui, eu estava acompanhando, Alexandre Moraes dá 5 dias para a PGR opinar sobre a defesa de Bolsonaro, tá? Então, a defesa do Bolsonaro falou que ele jamais soube que a carta divulgada por Flávio seria publicada nas redes. Imagina, né? Jamais, nunca, nunquinha. E aí, tem uma outra questão que o pessoal falou aqui, na coluna do Igor Gadelha do Metrópole. Cabeçalho da carta aos brasileiros enfraquece a versão do Bolsonaro, porque a defesa disse ao STF que Bolsonaro jamais soube que a carta seria publicizada, mas o próprio cabeçalho do documento contradiz a versão. Então, aqui a gente pode ver, na manifestação, os advogados disseram que ele jamais soube que seria publicizada, mas aqui, o documento lido por Flávio, contudo, traz no cabeçalho que se tratava de uma carta aos brasileiros. O destinatário sugere que o texto foi elaborado para ser divulgado de alguma forma com amplo alcance. Você não vai mandar uma carta aos brasileiros? Você não vai mandar uma carta aos brasileiros para você colocá-la dentro da gaveta, né? Carta aos brasileiros. Deixa eu escrever uma carta. Opa, que legal, minha carta. Agora eu vou guardar minha carta. Não faz sentido, né, gente? Então, já começaram errado. Vocês estão vendo, né? Tá puxado. Aí agora eles vão ficar nesse lesco-lesco aí, dizendo que não era bem isso, veja bem. Você vai ver. Vão ficar com esse veja bem aí. Eu tava, mano, que saudade que eu tava de quando a gente não precisava lembrar que o Bolsonaro estava na domiciliar. Cara, que saudade. Agora não, agora os filhos parecem que quer pôr ele na cadeia, alguém quer pôr ele na papuda de qualquer jeito. Eu não acho possível que ele queira ficar na papuda para o filho dele se eleger, cara, para politizar a prisão. Eu não acho possível. Olha, se for realmente assim, vai ser bandido assim, lá longe, lá na casa do chapéu, como diria minha mãe. E, gente, o Luan tá lembrando aqui, se vocês forem contribuir no Pix, façam que nem o Luan, digam no chat, tá bom? Gente, manda 2 contos no Pix, de verdade, aqui, aqueles 2 continhos, sabe? Menos que o chicré. O chicré, não tem aquele chiclete que tem chiclete que é R$3, gente. Eu tô pedindo 2, de todo mundo que tá aqui. Vamos lá, através do Superchat, através dos Super Stickers ou através do Pix, folhademocrata@gmail.com. Nossa meta está em R$96. Fala, galera da Folha TV, não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal para assistir programas como Folha Notícias Manhã, Folha Notícias Noite, o nosso Folha Entrevista e o nosso Barzinho das Meninas. Muitas coisas bacanas a gente acompanha por aqui e a gente precisa muito, muito do apoio de vocês para nosso trabalho jornalístico, investigativo, de curadoria de conteúdo, com vocês ajudando no nosso Pix, folhademocrata@gmail.com, ou mandando superchats, valeu demais, e os recursos financeiros, tornando-se membro do nosso canal,
o nosso curso de jornalismo básico para você ficar muito bem informado a respeito de tudo. Queridos e queridas, muito obrigado pela presença de todos vocês. Vida longa e próspera. Cuidem-se, cuidem dos seus e não esquece de se inscrever aqui na Folha TV. Até mais!